Você já notou a sua pele ficando extremamente seca, extremamente sensível, bastante ressecada, inflamada e em extremos de temperatura, por exemplo, ambientes muito quentes ou em períodos de muito frio? Então você pode sofrer de uma doença chamada de dermatite atópica. E nesse vídeo nós vamos conversar bastante sobre ela, passando sobre fatores desencadeantes, fatores genéticos e também quais são os cuidados que você precisa ter na sua pele. A dermatite atópica é uma doença inflamatória da pele extremamente comum. Estima-se que entre 10 e 15% da população global tenha essa doença e esse é um número que vem crescendo ao longo dos últimos anos. É uma doença que geralmente ocorre em crianças, sendo uma das doenças dermatológicas mais comuns na infância, geralmente se manifestando dentro do primeiro ano de vida. Porém, a gente acaba vendo casos de dermatite atópica que se iniciam tardiamente, às vezes na adolescência e mais raramente em adultos e até mesmo em idosos. O fator genético é extremamente comum e presente na dermatite atópica. Então, se os pais daquela criança têm dermatite atópica, a chance dela desenvolver dermatite atópica é muito maior. Mas não é só isso. Nós sabemos que a dermatite atópica ela é uma doença que anda junto de outras doenças inflamatórias, como asma e rinite. A isso a gente inclusive dá o nome de marcha atópica, que é quando a pessoa desenvolve dermatite atópica, depois de alguns anos ela desenvolve asma e depois de alguns anos ela desenvolve rinite. Então, quando os pais daquela pessoa têm alguma dessas condições, dermatite atópica, asma ou rinite, a chance do filho desenvolver também uma dessas doenças, notadamente, principalmente a dermatite atópica, é muito grande. Mas como saber se você tem dermatite atópica? O diagnóstico de dermatite atópica é um diagnóstico clínico, ou seja, um dermatologista treinado consegue avaliar os seus sintomas e as suas manifestações dermatológicas e fechar um diagnóstico sem a necessidade de exames complementares, isto é, sem necessidade de fazer biópsia de pele ou de exames para fazer este diagnóstico. Do ponto de vista clínico, essa dermatite atópica ela se manifesta com surtos de coceira e de inflamação da pele. Agora, dependendo da faixa etária do paciente, as manifestações, ou melhor, os locais de surgimento dessa inflamação, eles variam. Na faixa etária que a gente chama de lactente, ou seja, que vai dos 6 meses até os 2 anos, essa inflamação, essa vermelhidão e essa coceira predominam na face, principalmente nas bochechas, poupando a região central do rosto e no que nós chamamos de áreas extensoras dos braços e das pernas, ou seja, nos cotovelos e nos joelhos. À medida que o paciente ele vai envelhecendo e passa para uma fase da dermatite atópica infantil, que costuma ir dos 2 anos até os 12 anos, essas lesões elas passam a predominar no que nós chamamos de áreas flexurais, ou seja, face cubital, ou seja, na parte anterior dos braços, na parte posterior do joelho, ou seja, na dobra do joelho e nos punhos. Esses são os locais mais comumente acometidos. E naqueles pacientes que permanecem com a dermatite atópica na fase adulta ou surgem na fase adulta, essas lesões elas permanecem também nesses mesmos locais. Sem dúvida nenhuma, a coceira é o principal sintoma que os pacientes relatam e isso pode afetar bastante a sua qualidade de vida. A coceira ela pode atrapalhar atividades diárias e comprometer o seu funcionamento no dia a dia e também pode ser intensa ao ponto de fazer com que o paciente tenha dificuldades até mesmo de dormir, o que vai comprometer, obviamente, todo o seu rendimento, toda a sua qualidade de vida. Então é fundamental que a gente consiga fazer o controle. E para que a gente faça o controle, é importante a gente saber quais gatilhos estão relacionados à piora da dermatite atópica. E quais são esses gatilhos, Então é importante que a gente saiba. Um dos principais gatilhos, como a gente falou, é a mudança de temperatura, principalmente quando a gente tem ambientes mais frios. Também podem ser gatilhos de piora da dermatite atópica, alguns tipos de tecido, principalmente tecidos sintéticos, alguns tipos de produtos que entram em contato com a pele podem piorar, tipos de sabonete, detergentes, e ácidos ou bases que podem acabar inflamando a pele e desencadear quadros de piora da dermatite atópica. Então a dermatite atópica, para que a gente consiga manejar, é fundamental a gente evitar esses gatilhos e fazer o tratamento dermatológico com os medicamentos. Primeiro ponto, nós precisamos orientar que você evite
banhos muito quentes, banhos muito demorados, que acabam ressecando mais a pele e piorando o quadro de coceira. Mas o ponto fundamental no tratamento da dermatite atópica é utilizar hidratantes neutros, hidratantes sem cheiro, com uma boa capacidade de umectação, ou seja, de hidratação da pele, porque isso vai recompor a sua pele e evitar surtos de piora desta inflamação. Então guarde essa dica. O mais importante é que sempre que você tome algum banho, você já utilize um hidratante, um emoliente, para que a pele ela se recomponha e fique com sua barreira aí novamente reconstituída. Do ponto de vista de sabonete, é melhor utilizar sabonetes neutros também, de preferência sabonetes líquidos, que vão ter o pH mais próximo ao pH da pele. Isso vai fazer com que a sua pele ela irrite menos frequentemente. Do ponto de vista de medicamentos, quando nós temos crises intensas, a gente precisa utilizar medicamentos, geralmente são medicamentos na base de creme ou pomada e a base de corticoides. E aí o tipo de remédio vai depender da faixa etária do paciente e do local em que a crise está acontecendo. Se é no rosto, se é na mão, se é no abdômen, na coxa. Então, dependendo do local em que há e da gravidade, a gente vai precisar utilizar algum tipo de corticoide específico para cada paciente. Obviamente, os corticoides não são as únicas drogas utilizadas no tratamento da dermatite atópica. Nós temos outras pomadas, como o tacrolimo, o primecrolimo, que são medicamentos com menos efeitos colaterais. Mais avançados, nós precisamos utilizar medicamentos sistêmicos, como por exemplo o dupilumab, que é um anticorpo monoclonal, ou seja, uma injeção que vai melhorar a resposta do seu sistema imunológico a fatores externos que podem desencadear crises. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Lembrando que nós temos uma live em que a gente comentou muito com detalhes cada ponto da dermatite atópica. Eu te convido então a assistir a nossa live aí e colocar alguma dúvida caso você tenha. Um forte abraço e até a próxima.